Opa, eu tô disfarçado, mas eu sou o Tite. E nesse vídeo eu vou falar por que seu filho não deve jogar videogame. Ou deve. Depois da vinheta. Vinheta maravilhosa. Antes de ir pro tema, eu quero pedir uma ajuda. Eu tô tentando chegar em 1000 inscritos, então se você tá assistindo e não for inscrito, se puder se inscrever, eu agradeço. Eu escolhi esse tema porque eu tô cursando filosofia e eu tive que fazer um trabalho de ética com tema livre. E como eu gosto muito de videogame, eu decidi fazer umas pesquisas e levantar alguns questionamentos sobre os games. E como eu gostei muito do trabalho, eu resolvi transformar ele nesse vídeo. Antes de chegar no foco do tema, a gente precisa falar sobre a importância dos games na cultura moderna, que eu separei em 3 tópicos. O primeiro é a questão econômica, porque a indústria dos games ultrapassou a do cinema, se eu não me engano, desde 2016. E por que isso? Eu não sei. Mas eu deduzo que seja porque, se você for parar para pensar, a produção de um filme ela é muito cara, porque ela envolve locação de cenário, transporte, alimentação, toda a equipe e o elenco. Fora depois que vai para a parte de produção, de edição, de CGI e tudo mais. E se você for comparar com um jogo, onde na maioria dos casos ficam todo mundo dentro de um escritório produzindo ali. Além de que a imersão de um jogo é muito mais empolgante. Porque num jogo você controla o personagem principal. Você faz a história acontecer, você toma as decisões, o caminho seguir e tudo mais. Agora, num filme, você é um mero espectador. O segundo são os eSports, que são esportes de jogos eletrônicos, que estão bem em alta e eles pagam premiações milionárias. Outro dia mesmo eu estava vendo uma matéria de um moleque de 15 anos que foi contratado por uma equipe para jogar por eles com um salário de R$8.000. E por que essas equipes pagam tanto assim? É porque geralmente essas equipes são marcas de mouse, monitor, placa de vídeo, tudo que está dentro do nicho. Então eles acabam fazendo propaganda da marca com esses jogadores que acabam ficando famosos. Eu não conheço nenhum. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é a evolução gráfica, que é o que linka com os questionamentos éticos que eu vou trazer. Eu acredito que a evolução gráfica tenha sido o pulo da indústria dos games, que foi o responsável pelo sucesso dos 2 tópicos anteriores. Porque se você for analisar, tem muito jogo que tem uma qualidade de imagem superior a muitos filmes. Vamos pegar de exemplo de evolução o personagem mais famoso dos games, o Mario. Conhece o Mario? Se a gente observar a primeira aparição do Mario, que nem Mario ele chamava, era o Jumpman, que ele tinha que pular barril para salvar a princesa do Donkey Kong. Se a gente for pegar essa primeira aparição e a aparição mais recente, que é do filme de 2023, a gente vê uma evolução monstruosa. Ou então, se você quiser comparar o primeiro jogo eletrônico, Pong, que se eu não me engano é de 72. Eram 2 raquetinhas que ficavam uma de cada lado e você tinha que fazer gol no adversário. 10 anos depois, Pitfall, em 82. Você pode ver aí, reparar que tem os jacaré, tem o homem aí de pauzinho. Homem de pauzinho. O homem de palitinho. E aí a gente chega no GTA 6, que é um jogo que vai lançar em 2025. Mas eles anunciaram o trailer que parou a internet. E aí você pode ver que por mais que esse trailer é um trailer só de exibição, para mostrar a capacidade que o jogo vai trazer, tá perfeito. Você vê ali, você consegue identificar que é um ser humano. E acho que esse é o principal motivo de que muita gente é contra videogame. Porque você tá vendo um outro ser humano ali. E aí entra na questão de empatia. Porque, por exemplo, a gente consegue pisar numa barata, porque a gente não se vê nela. Mas a gente não vai pisar ou maltratar um outro ser humano, ou até mesmo um cachorro, um gato, porque a gente se vê neles, né? É um mamífero, a gente sente uma conexão, a gente se sente ali, a gente se vê neles. Então agora nos jogos com essa evolução gráfica, a gente consegue se ver ali no personagem, mas é só uma imagem de pixel, não é um ser humano, não tem vida, não é nada. E eu acredito que essa evolução gráfica tenha sido o principal divisor de águas que fez com que videogames deixassem de ser coisa só de criança. Mas eu já vou explicar essa parte. Antes eu vou trazer os dilemas e questionamentos éticos nos games. Para o primeiro questionamento ético, eu resolvi abordar a competitividade e a cooperatividade nos games. Para um exemplo de competitividade, eu resolvi trazer Mario Kart, porque é um dos meus jogos favoritos. E o que é Mario Kart? É um jogo de corrida onde os personagens dirigem um kart e no meio do caminho eles encontram itens que você pode usar para você ficar mais rápido ou simplesmente jogar no seu inimigo e ele perder velocidade e você passar ele. Agora, é certo, seu amigo está lá em primeiro e você com um casco de tartaruga na mão, você joga nele, você acerta ele, ele explode, perde velocidade e você e mais umas 4 pessoas passam ele. E de primeiro ele vai para quinto. É certo isso? Eu acho que sim.
Isso não significa que você vai empurrar seu amigo da escada. Tipo, meu amigo tá descendo a escada, eu vou dar uma Nazaré nas costas dele. Não, eu não acredito que não. Só que também temos exemplos de jogos cooperativos. Por exemplo, Overcooked, que eu joguei uma vez. Eu não gostei muito. Mas o jogo em si é uma cozinha. E aí vem os pedidos, você tem que preparar o alimento ali, o que tá pedindo a refeição, em cooperação com o seu amigo. Então, o seu amigo vai estar te passando os ingredientes, você vai montando, ou vice-versa. E quanto mais você vai demorando ou passando os ingredientes errados, você vai perdendo ponto e aí você perde a partida, ou ganha. Eu não gosto muito. Eu acho que os jogos competitivos dão menos briga do que o cooperativo. Porque o cooperativo te ensina a lidar com os erros do outro. No competitivo você perde porque você tomou um casco nas costas, mas no cooperativo você perde porque o seu amigo não te passou o salame direito. Então acho que eu prefiro tomar um casco. Outro questionamento é a respeito das leis. Por exemplo, o GTA. É certo a gente atropelar, passar no sinal vermelho, explodir as coisas, matar pessoas? Na vida real a gente sabe que é errado. Mas e no jogo? É correto? Porque assim, dentro do jogo tem as leis. Tem as regras. Se você atropelar alguém ou então sair atirando pra cima, a polícia vai atrás de você, você vai ser preso, você vai perder dinheiro. Eles podem matar você também. Só que aí você reseta e começa de novo. Na vida real não é assim. Se você fizer qualquer cagada dessa, você não reseta. Vai ficar tudo do jeito que você deixou cagado. Eu gosto de jogar o GTA no modo história, mas aí a hora que eu canso, eu meto louco na cidade. Mas eu não salvo. Outro questionamento. É correto jogar com personagens controversos? Por exemplo, Battlefield 5. Nunca joguei também, não sou muito fã desse tipo de jogo. Mas ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial, onde tem o bigodismo. Parece que essa palavra não pode ser dita aqui. Mas é ambientado na Segunda Guerra, então provavelmente no modo história você deve ser um soldado aliado que combate os soldados do eixo, né? Mas todo jogo de tiro tem a parte multiplayer, onde entram vários jogadores. Geralmente eles separam por duas equipes, equipe A e equipe B. E aí tem várias missões, por exemplo, captura bandeira, defender um território, ou simplesmente pontuar ganhando a equipe que abater mais jogador adversário. Mas seria correto jogar com o personagem do bigodismo? Eu nunca joguei esse jogo, mas eu acredito que as pessoas que jogarem do lado bigodismo, elas não são bigodistas. Assim como os jogadores que jogarem do outro lado, também não são soldados aliados. São pessoas jogando um jogo. Se a gente trouxer como comparação, é a mesma coisa crianças que brincam de polícia e ladrão. As crianças que escolheram ser o ladrão, elas não são ladrões. E as que foi do time da polícia, eles não são policiais, são crianças. E agora a gente chega no quarto questionamento, que é o questionamento do jogo que eu gosto mais da minha vida. Pokémon. Se você for parar pra pensar, o universo Pokémon, os Pokémon são animais. Então seria correto andar na rua e quando você vê um cachorro jogar um objeto desse na cabeça do cachorro, e não só jogar esse objeto na cabeça do cachorro, você aprisionar ele aqui dentro, ó. É um ambiente pequeno para um cachorro. E encontrando outros treinadores para você colocar um Pokémon para lutar contra o outro. É tipo uma rinha de Pokémon. E para analisar essas questões éticas, eu trouxe dois pensamentos filosóficos opostos. É claro que não tinha videogame na época que eles pensaram, mas a gente pode adaptar. A primeira é a deontologia do Kant. Para Kant, as nossas ações têm sempre que seguir os princípios éticos e de moralidade. Então, o que a gente faz na vida real também deve ser feito na vida virtual. As nossas ações físicas são o resultado do que está aqui dentro. Então, se a gente pensa em coisas erradas, a gente vai fazer coisa errada. E a gente faz uma adaptação também para um mundo virtual. Já Jeremy Bentham defende o utilitarismo, que foi aprimorada por John Stuart Mill. Ele argumenta que se algo está aqui dentro e não traz prejuízo para ninguém, não prejudica ninguém, te traz felicidade, não tem problema nenhum. Assim como nos games, se você joga, se diverte, tem um prazer momentâneo e não prejudica ninguém, não tem problema nenhum. O que fica nos games, fica nos games. Bom, e para concluir, o que é certo e o que é errado? Eu acho que vai de cada um, da experiência de cada pessoa, do que é ou não divertido. E eu tendo a concordar mais com o Mill. Se você faz algo que é prazeroso para você e não prejudica ninguém, por que não? Porque jogo desde sempre envolve uma competição. Se você for analisar o jogo Dama, é um exército contra o outro. Você tem que exterminar o outro exército. Xadrez. O objetivo é capturar a rainha inimiga. E para isso você tem que passar por cima de peão, bispo, sobra até pro cavalo. E até mesmo War, que você tem que conquistar território e às vezes exterminar o exército adversário. O que mudou dos jogos antigos para os jogos eletrônicos atuais é o que eu falei, a evolução gráfica, que traz essa questão empática com as imagens geradas, que por fim são só imagens.
É a mesma coisa você ter dó do Pernalonga dando um tiro na cara do Patolino. É só um desenho. Sim, você deve deixar e incentivar o seu filho a jogar videogame, porque os jogos estimulam o cérebro, melhoram a capacidade de resolver problemas e ajudam no raciocínio lógico. Mas claro, sempre com supervisão. Você tem que saber o que seu filho está jogando e com um horário determinado. Os jogos têm muito a oferecer, mas como tudo na vida tem que ter equilíbrio. Jogo em excesso não é legal. E não sei se você sabe, mas todos os jogos hoje em dia têm uma classificação etária indicativa. Na caixinha fica um selo indicando para qual idade aquele jogo é indicado. Tem os selos americanos e os europeus. Eles são praticamente a mesma coisa, eles só mudam o desenho, mas no geral é livre para todas as idades, criança, adolescente e adulto. Então não deixe seu filho jogar um jogo que ele não pode. Pode parecer besta, mas não é. As crianças não têm a capacidade de diferenciar o que é real do que não é real. Vou dar meu exemplo. Quando eu era pequeno eu acabei assistindo algumas novelas, que não era para minha idade. Mas naquele tempo não tinha essa preocupação. E eu nunca entendia por que a pessoa morria na novela. Sempre me explicaram que era de mentira, mas eu não conseguia entender o que era mentira, porque eu não entendia que existia efeito especial. Então quando alguém morria eu ficava, a pessoa aceitou morrer, só que aí na outra novela, o artista que morreu estava ali. E aí eu falava, nossa, mas ele não morreu? Aí falava, não, mas ele morreu de mentira. E aí eu pensava, então se você matar alguém de mentira, a pessoa não morre. É só você falar que matou de mentira. Entende? A criança não tem essa capacidade. Então é por isso que tem essa classificação etária. Então cuidado com o que os seus filhos estão jogando. E se você está pensando em comprar um videogame para o seu filho ou para você, com certeza a melhor opção é o Nintendo Switch. A Nintendo tem as melhores franquias. Mario, Zelda, Pokémon e muitos outros jogos. E o Nintendo Switch, você joga ele na TV. Mas se tiver alguém querendo assistir TV, você pode desplugar ele e jogar ele de forma portátil, porque ele é um híbrido. E ele já vem com 2 controles, que são essas coisas aqui do lado. Você tira um, tira outro, e você tem 2 controles para jogar em 2. E se você quiser jogar na TV sozinho, você pode conectar nisso aqui. Vira um controle. É o melhor videogame. E ele ainda abaixou o preço. Então, se você está pensando em comprar, deixei o link aqui na descrição. É só você clicar, vai direto para a loja da Amazon. E comprando pelo link, você ainda ajuda o canal. E por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva.